Sim, eu acho que muito porque guia o olhar de como a gente vai estruturar um trabalho, né. Então, por exemplo, uma coisa que fica na minha cabeça é assim: eu estou no momento do projeto em que está sendo tomado algumas decisões, e aí eu vou trazer, as pessoas que são os engenheiros de prompt ali para estar junto, e não vou envolver, por exemplo, um designer nesse momento do projeto. Isso pode ser problemático, né, e aí é uma decisão de arquitetura de como que o bot vai funcionar, por exemplo. Por mais que você tenha decisões técnicas no meio, às vezes você precisaria ter um olhar de experiência ali junto para conseguir levantar alguns pontos, antes que o time trabalhe, desenvolva toda uma solução, e na hora de você ir adiante com ela, né, de você ir pra entrega de fato, você perceber que tem um gap ali dentro. E aí isso pode mudar na próprio jeito que você configura um time, né. Pô, será que você precisa de um monte de engenheiro de prompt, eh, ou será que você pode colocar alguns designers ou pessoas que trabalhem nesse prompt, que tenham a ver com os campos do que vai ser feito de solução, e você tenha um ou 2 engenheiros de prompt fazendo calibragens mais pesadas ali, pensando mais em token, em eficiência, né, que costuma ser mais o olhar que esses caras vão trazer para a empresa, né. Então acho que acaba ajudando a gente a dimensionar também o que que a gente quer fazer com os esforços, né. Se a gente ficar com a cabeça muito fechada de eh, que é meio que o mito que a gente estava vivendo, né, que quem mexe em prompt é um engenheiro de prompt. A gente acaba procurando esses caras no mercado, acaba procurando colocar eles dentro das estruturas das decisões de projetos, acaba fazendo com que pessoas tomem decisões de carreira, e busquem, estar mais ligadas a uma coisa que talvez nem precisasse para o fazer delas de fato, talvez nem fosse exatamente o que ela precisaria buscar de conhecimento, às vezes ela só precisa, sofisticar um pouco mais o uso de prompt dela, mas o que ela precisa é realmente continuar fazendo todo o discovery, toda a parte que ela já fazia ali como designer, né. Enfim, eu acho que acaba tendo essas implicações. Então foi meio que nisso que pegou essa parte aí da oposição de termos, né, da gente tentar colocar a visão de engenharia como algo que busca muito a eficiência, e eficiência é uma coisa fundamental, dentre outras coisas fundamentais, né. Olá, pessoal! A gente está começando mais um episódio do CXG in AI, um podcast dedicado a conversas com profissionais da área de design de experiência conversacional e inteligência artificial. Então, se você já conversou com algum Alexa, um chatbot no site ou até mesmo no WhatsApp, você provavelmente conversou com algum projeto de alguma pessoa que vai passar por aqui. Meu nome é Caio Calado, eu acompanho e trabalho na área de design conversacional desde 2016. E eu também organizo uma comunidade independente na área chamada Bots Brasil. Eu gosto muito desse mercado, venho acompanhando o desenvolvimento e o crescimento dele aqui na região e também em algumas outras regiões do mundo. Tem sido bem legal ver o conversacional crescendo aí mundo afora. E hoje a gente vai ter mais um episódio da nossa segunda temporada, que tem o tema A Nova Geração das Conversas. Se você trabalha na área e quer saber como é que o nosso craft, né, o nosso artesanato está mudando, talvez essa temporada é para você, né? E por que que o papo de hoje é tão importante para quem está ouvindo a gente? O tema da gente vai ser design de prompt. O mercado, né, passou os últimos anos deslumbrando esse termo, engenharia de prompt, tentando tratar a IA ou a inteligência artificial como se fosse uma linha de código exata, né, uma receita de bolo puramente técnica. Só que essa visão engessada talvez tirou um pouco do foco principal, que é o papel da pessoa designer, né? Que é através desse viés estratégico de solução, que é baseado em um contexto e uma intenção, né? Então existem pessoas que estudam isso e tentam enquadrar isso melhor. Então, se a gente aceita, né, esse rótulo focado só no técnico, talvez a gente está correndo o risco de estruturar times, papéis, tomar decisões erradas e desenhar processos que simplesmente não funcionam na vida real. Então, para falar um pouquinho sobre isso, para a gente debruçar mais, né, o que é que tem além do design prompt e como o nosso trabalho está evoluindo, evitar essa armadilha técnica, eu vou receber hoje o Pedro Balboni. O Pedro é designer convencional, tem mais de 10 anos de estrada, liderando operações e equipes de design. Também já trabalhou aí com fusão de times, com mais de 70 profissionais e é o autor do livro Design Prompt, um design com a caixa preta. Pedro, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela disponibilidade. Para a gente começar, como é que você chega para nossa conversa hoje? Fala, Caio, beleza? Prazer é meu, eu chego animado, espero poder contribuir, trazer alguma coisa, agregar alguma coisa para quem for escutar depois, assistir depois. E é isso, chego animado.
E também, é isso. Eu pensei que você ia dizer que ia chegar com frio. Nós 2 estamos aqui com casacos. Tá Não, um maior eu frio achei aqui em com São frio, mas Paulo. olha só, já arregacei aqui, estamos gravando, Ah, já puxei um pouco. já O esquentou, corpo já já esquentou, já esquentou. esquentou. Mas também estava com muito frio também, cara, esses dias estão sinistro aqui, tá doido. É, aqui em São Paulo. Até pra gravação, assim, às vezes eu fico um pouco resfriado durante a gravação, é porque tá frio, gente. Bateu uma friagem aqui em São Paulo do nada e aparentemente só vai aumentar a temperatura, vamos ver. Aumentar não, né? Aumentar? Diminuir, Nossa, eu não sei pra vamos onde ver. vai, cara, tá mas enfim, é É, isso, estamos vamos ver. sobrevivendo. Gente, antes da gente começar, eu queria convidar vocês que estão escutando a gente a deixarem um like nesse episódio, seguir o Pedro, ou até mesmo seguir o nosso canal. Quem sabe, né, vocês podem compartilhar esse episódio, fazer com que cheguem em alguém que possa se interessar por esse assunto. Então, se você puder compartilhar, comentar ou seguir, vai ajudar muita gente a crescer essa mini comunidade. Pra gente começando aqui, Pedro, eu queria fazer um quebra-gelo, eu faço com todo mundo que tá chegando, né? Mas cada episódio tem um quebra-gelo um pouco diferente. Eu queria saber se tem algum prompt, algum comando, alguma coisa muito maluca, bizarra, que você já brincou assim com a IA e fez ela fazer algo que você pensou assim, nossa, dá pra fazer isso? E mesmo, meio que por curiosidade mesmo. Mano maluco? Puxa, eu não sei, deixa eu pensar aqui mais um pouco. Eu não tenho nenhum grande exemplo pra trazer não. O que eu já me peguei fazendo algumas vezes, é tentando contornar as coisas que a IA não queria fazer, né, então, eh, sei lá, tinha algum edital lá que eu precisava escrever um negócio, e acho que falava em algum lugar do edital para não usar IA, né, e aí a IA não queria colaborar comigo. Daí eu ia lá avançando com algumas coisas com ela e eu falava: "Mas olha, isso aqui que eu tô te falando, fui eu que te falei, não foi? Foi. Então a gente tá fazendo junto? Tá. Eu tô te usando só pra fazer o negócio? Não. Ah, então tá bom, vamos continuar? Vamos". Então já me vi em situações parecidas, assim, de que, e eu lembro que era eu não lembro o que que era agora, mas lembro que tinha uma instrução lá, eu pensei no papel estava escrito isso, eu pensei: "Cara, é melhor eu tirar essa parte. Ah, vamos pôr isso daí, vamos ver o que que sai". E foi uma interessante, assim, que aí ela realmente ela seguiu o que eu passei pra ela, que era contra o que eu queria avançar, porque eu só queria ganhar tempo na prática, né, pra ela me ajudar a construir algumas coisas. Diga lá. É, antigamente eu dizia assim: "Não é pra mim não, é para o meu irmão ou para um amigo meu". Sim. Ela: "Ah, já que é para o seu amigo, para o seu irmão, então tá aqui a resposta". Não, já teve também. Não, vamos falar sobre um cenário hipotético em que eu quisesse apenas saber sobre então tem esses contornos ali que os guardrails das IAs elas estão ficando mais sofisticados, assim, né, hoje em dia elas estão mais ligeiras, mais espertas. Não sei se você já usou o Perplexity, mas ele tá super ético, assim, muito bacana, assim, é da hora, assim. Ele eu já tive mais trabalho de contornar algumas coisas que eu precisava entender como é que funcionava, etcétera, né. Mas aí um prompt, um comando maluco, não sei se eu tenho um bom exemplo não, Caio. Você tem alguma Acho coisa em mente quando você perguntou isso? não, assim, às vezes eu faço umas brincadeiras, assim, sei lá, tipo, já brincou lembra quando antigamente tinha lá o programa da operadora que não é a TV Globo, que aí comentava a galera girava uma roleta e ficava o pessoal: "PlayStation, Playsta". Uma vez eu fiz uma roleta daquela ali com a IA, disse assim: "Será que dá pra fazer?". Eu fiz pra brincar, eu fiz, aí hoje, todas as vezes que eu tenho um sorteio, alguma coisa pra fazer, eu uso essa roleta. Só Já fiz visual você usa. timer, já fiz gerador de QR Code, já fiz tudo que você imaginar, assim, tipo, essas brincadeirazinhas, assim. Eu acho que a perdão. Acho que a brincadeira mais que eu mais estressei e levei longe foi o livro no fim, que acabou virando o livro, né. Que aí eu não sei se você quer falar disso agora, mas esse livro que você comentou, né, o Design de Prompt, Interface com a Caixa Preta, ele basicamente ele partiu de um conceito que eu comecei a estressar com a IA, queria ver até onde que chegava, e o bicho começou a se multiplicar muito, começou a virar um livro de fato, né, daí eu comecei a direcionar ele para ser o livro que ele estava se transformando ali, né. Eh, mas é isso, começou brincando, comecei vendo o que que ia acontecer com aquilo. Então esse pode ser o exemplo, assim, onde eu mais estressei a brincadeira, né. Eu acho que casa também. Esse final de semana eu vi aí o filme que estreou, Backrooms, da A24, A24, e aí ele surgiu como uma thread na internet, e aí um adolescente na época olhou aquilo ali e disse assim: "Ah, vou aprender a usar Blender". E aí ele começou a criar uma minissérie, assim, só por diversão, usando Blender, e aí eventualmente virou um filme.
E aí é um diretor de 20 anos que está fazendo, não é bem um blockbuster, mas está fazendo um filme de alta produção, né. E aí eu tô vendo aí umas postagens da galera falando: "Ó, que legal ver um criador de conteúdo do YouTube agora fazendo um filme que foi para os cinemas e tal". E é bem louco, né, essas experimentações, assim, diferentonas, que aí levam a gente pra um lugar que a gente ia se divertir e acabou encontrando um rolê maior. Não, total, total. Eu acho que a gente vai ver muito disso ainda, né, agora que a gente tá que o gênio saiu da lâmpada, né, É, a gente verdade. tem muita coisa acontecendo que a gente não chegou ainda, né, que a gente nem teve visibilidade. Então, sei lá, o próprio feed de rede social, assim, você vai ver, é muita coisa de IA rolando que a gente às vezes nem sabe que é IA e tá passando na nossa frente. Então, sei lá, tempos estranhos, assim, em vários aspectos, né. Pois é, né, o que é real agora? Fica difícil da gente ver o que é que vai Exato. ser. Você é o Caio Calado ou você é um avatar que o Caio deixou pra falar comigo? Será que sou eu mesmo? Mas então, a gente estava falando um pouquinho do seu livro, e aí foi bom que você trouxe esse exemplo, porque aí já emenda um pouco aqui com a pergunta. Eu queria que você contasse um pouquinho, da sua trajetória. Eu vou chegar no livro ainda, mas eu acho que é legal para os ouvintes entenderem, né, e ver como é que você chegou no livro, até para relacionar. Então, queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, você passando, né, de especialista em interface de voz, sistemas de URA, né, até chegar agora nessa parte mais de estratégia e IA generativa. Será que você podia fazer essa retrospectiva dos últimos Claro, anos? claro. Eh, eu eu fui fazer comunicação social, né, publicidade, propaganda, e marketing, na SPM. Então minha formação tem toda a ver com isso, com comunicação social. E em paralelo, eu fui fazer algumas produções minhas, então fiz alguns livros de história em quadrinhos, e tem literatura também, enfim, fiz vários livros independentes. Quando eu saí da faculdade de comunicação, eu entrei na faculdade de letras na sequência também, né. E aí, no fim das contas, essa é uma novela longa ali que eu tranquei, voltei, enfim, um monte de coisa. E durante esse tempo de busca do que eu ia fazer, eu fui tentando principalmente investir no meu tempo e meu esforço em fazer minhas obras, pegarem, darem certo, etcétera, né. E relativamente deu certo, mas não para me sustentar. Elas se pagam, elas se vendem, elas têm lá a vida própria delas, mas elas não conseguiram me sustentar, né. E aí dentro dessa busca toda, tem um amigo que ele indicou lá uma vaga que estava rolando na época, que era de designer de diálogos. Achei curioso, né, ele pensou muito por causa de história em quadrinho, assim, na época de saber que eu escrevia, né, que eu fazia várias coisas nesse sentido. E fui lá fazer a entrevista na Mutante na época ali, não chamava Mutante, era Gênesis ainda, Gênesis Prime, e colou e foi indo. E nessa que eu entrei lá, eu peguei um cliente que era o segundo maior cliente da casa na época, o trabalho foi indo bem, fui diversificando ali as coisas que eu precisava fazer, as responsabilidades foram aumentando, a empresa ela se reestrutura o tempo todo, e aí nessas reestruturações eu fui fazer atuações em todos os clientes ali da casa, né, em projetos mais estratégicos no sentido de, muito focado com rentabilização, né, de você conseguir trazer mais resultado, né, conseguir melhorar os indicadores da companhia, etcétera. Começou a entrar mais projeto do que era possível dar conta, então começaram a me dar pessoas para treinar e eu tive que, para poder ensinar essas pessoas, processualizar um pouco do que eu fazia, né, tive que tentar colocar para fora de mim o que estava acontecendo, para poder treinar mais pessoas, né. E aí comecei a expandir um time, e aí quando eu vi tinha um time relativamente grande ali comigo, e a empresa viu que ela tinha 2 times, daí ela fundiu esses times, né, quando você falou de fusão de time foi nesse momento, né. E a gente seguiu amadurecendo isso e a cada e tudo isso num contexto de mercado que vai também se amadurecendo, né. Então, esse começo foi em 2014, onde a atuação era focada, assim, a minha era 100% URA, toda a parte que a gente tem dos chatbots e tal, ela começa a ficar muito mais, disseminada com o avanço tanto do WhatsApp, né, com as pessoas usando mais, né, quanto com ferramentas, com Watson e coisas que vão permitir com que esses chatbots eles se, disseminem mais também. Então também foi começando a entrar mais no nosso dia a dia de projetos, de entrega, de trabalho, né. Assim como a gente teve projetos que mexiam com IA pré-era dos GPTs, né, IAs que a gente tinha que treinar de fato meio que na unha ali, né, que tinha que, calibrar o motor de contexto, subir a acurácia dela, de acordo com o projeto, não tinha os bilhões de parâmetros, sabe quantos parâmetros são que hoje em dia elas têm hoje, eu já não sei mais os números, mas não vinha com isso pré-feito já, né, você tinha todo um trabalho
de ajuste fino, onde não ficava com o time de design isso, não ficava comigo e com o meu time isso, ficava com a galera de curadoria mesmo, que estava mais ligada a desenvolvimento, né, o pessoal mais técnico de fato, né. Mas a gente trabalhava em conjunto para conseguir chegar nisso. Então, esse ambiente todo ele foi se sofisticando ali ao longo do tempo, né, e a gente tem em 2022, 3 mais, né, o GPT, aparecendo com força ali, né, pra verem ali o que que era essa potência. Inclusive quando chegou eu mesmo dei pouco crédito, assim, porque eu já tinha apanhado tanto das das IAs anteriores, né, porque chegava num ponto que você ia evoluindo o treinamento, né, a navegação, e os caras vinham pedir pra você: "Ô Pedro, o design não pode, ser só sim, não, a resposta, porque daí a gente não vai errar?" Pô, mas gente, se for sim, não, bota um botão aí, né, pra que que vai ter uma jornada assim não ali num negócio que tem que não é determinístico, né, que você tem um leque de opções para poder ter interação. Então eu já tinha bastante, assim, frustração com a aplicação da tecnologia. E aí quando chega o ChatGPT ali, que popularizou essa coisa toda nessa nova era dos GPTs, eu tive uma barreira inicial ali, mas logo deu para ver, né, que esse negócio é muito mais potente do que as coisas que a gente trabalhava antes. Então toda a parte de cognição, de entendimento do bot é muito mais forte. E ao longo do tempo, de 23 para cá também, você pode ver que ele evoluiu muito no output também, na devolutiva que ele dá, que essas IAs todas dão para o usuário, né, essas LLMs. Eh, então minha trajetória ela foi muito ali, mais de 10 anos, seguindo isso, né, muito colada com os projetos, com o cliente, com o dia a dia, com o que que a gente tinha de desafio. E aí quando você pega a tecnologia nova, você tem tanto as possibilidades novas que podem te dar mais capacidade, de fato, de resolver as coisas, quanto um pouco desse hype, né, tipo, as pessoas querem pegar um pouco dessa onda, então isso é um argumento bom para vender, é um discurso legal que é uma venda já metade dela tá feita, porque as pessoas já estão procurando isso, né. Então, muitas das coisas que chegaram novas foram também nessa onda de: "Pô, vamos aí, vamos a gente tem que fazer dar certo", né, não só, tipo, é muito bom e vai ajudar a gente, mas também: "Pô, vamos achar um jeito de que isso faça uma diferença do caramba ali pra emplacar", né. Então acho que esse é o contexto principal ali, Caio, da minha trajetória. Eu caí sem querer na área, sem querer querendo, não fazia ideia que existia, não estava procurando isso, não não estava de olho nisso. Eu não sou um designer clássico, como os designers que se formam e eu fui virando designer e foi dando certo, assim, ao longo do tempo, fui resolvendo os problemas, que é basicamente isso que falam, né, que o designer acaba fazendo. E e é isso, assim, eu peguei um monte de desafio difícil e a maioria deu certo, né, então as coisas me levaram pra frente, foi basicamente essa a trajetória. Não foi nada tão arquitetado, assim, o que casou é que a maioria das skills, e dos meus interesses também, das coisas que eu já fazia e que eu já tinha, um pouco de afinidade, elas construíram muito pra dar certo essa trajetória toda, né. Então eu já tinha uma afinidade muito grande com texto, né, já tinha uma afinidade muito grande com a parte criativa, com a parte de querer criar produto, com a parte de até teatro, por exemplo, né, fiz teatro também, enfim, uma parte mais, da poesia, da profundidade disso também. Eh é isso, acho que esse bem bolado desse monte de coisa acabou convergindo e dando certo, mas não é algo que eu construí, é algo que se conectou Aconteceu e foi, naturalmente. assim, deslanchou. Pois é, tem um episódio nessa temporada que é com o Adriano, e aí a gente estava conversando sobre essa questão. O Adriano também, foi ator, né, e a gente estava conversando sobre isso, né, tipo, eventualmente quem trabalha na área deve olhar para o cinema, construção de roteiro, atuação, porque no fim do dia é quase que isso, né. A gente tá criando uma máquina para atuar num contexto de uma conversa. E aí tem muitos artefatos, né, que a gente pode utilizar, até atalhos, né, da forma da gente falar coisas, pensar e por aí vai, que podem ser aproveitadas dentro desse contexto, né. E é muito peculiar, porque meio que é natural ser eu não sei se todo mundo que for passar nessa temporada vai falar sobre teatro, cinema, essas coisas, mas naturalmente as pessoas vão pra essa área, assim, é bem peculiar isso. Parece, né. Não, o próprio engraçado, né, o Adriano eu conheci ele no teatro, a gente fez teatro juntos, ali que a gente se conheceu, né, e aí a vida seguiu, assim, a gente foi fazer cada um algumas coisas, ele foi muito mais para o lado artístico de fato, né, ele virou palhaço mesmo, fez muitas peças. Eu fiz teatro amador, assim, eu não fiz nada fora ali
das coisas que eu estava estudando ali, foi uma coisa muito mais comigo mesmo do que qualquer outra coisa, né. Mas, eu fui meio que olheiro do Adriano, porque depois eu comecei a fazer letras antes dele ali, né, e aí numa das escadarias ali da letras na Fefeleche, eu encontrei ele e falei: "Cara, você não quer fazer um trampo de locução?" Eu tinha pensado nele fazer uma locução. E aí na correria das coisas ele não foi e tal, e depois a gente se encontrou de novo, eu falei: "Mano, acho que eu tenho uma outra proposta pra você, vamos conversar aí". E porque eu fiquei vendo isso, meu, não tem como dar errado, sabe. Tem tudo a ver com tudo que ele já fez, conheço o cara pra caramba, um cara massa, sabe. Enfim, então e várias pessoas eu acabei levando pra lá, meio que nesse olhar mesmo, né, tipo, que você tem um ciclo de algumas pessoas que você sabe que algumas podem ter afinidade boa com aquele tema, né, então eu levei bastante gente no fim das contas, e a maioria foram boas apostas, assim, deram certo. Cresceram, o pessoal deu certo. É, eu acho que nessa temporada talvez a gente vai conversar com algumas dessas pessoas aqui. Vamos ver como é que vai ser. Eh, e aí, teve um momento que você comentou, né, que você começou como designer de diálogos, e aí teve um período que ficou 2 times separados, depois você ajudou nessa parte de fusão, né, desses times. Tinha desafios latentes naquela época que você conseguiu resolver e hoje os desafios são outros? Você consegue ver alguma coisa que era antigamente e agora é um pouquinho diferente? Será que a gente consegue fazer esse contraste, assim? Ó, vou chutar aqui, não sei se você responder isso, mas eu vou chutar que são os mesmos desafios com roupas diferentes, tá? Tá tá com Perfeito. cara que essa é a resposta, eu não sei se é ela, mas a intuição Não, tá indo mas nessa linha, não, mas eu concordo. que a Super. gente tem, assim, tem vários caminhos pra gente conversar sobre isso, tá? Mas, assim, quando a gente vai falar de um projeto em si, por exemplo, né? Você tem um projeto, você vai ter alguém que precisa que aquele projeto aconteça, porque a dor é da pessoa, ou ela sente aquela dor, ou ela é responsável por aquela dor, né? E você tem as pessoas que vão trabalhar naquilo. Então, dependendo do contexto, isso tá mais ou menos junto, separado, né? E aí é muito comum que a pessoa que tá com aquela dor tenha uma leitura de um jeito daquela dor, onde um olhar de design talvez trouxesse uma outra leitura. Então, essa situação onde você tem que endereçar essa dor, né, e tentar levar para um caminho de uma solução, um caminho de resolução, etcétera, isso é muito antigo e acho que isso é muito atual e provavelmente isso não vai envelhecer. Essa esse encontro da necessidade com a o endereçamento do que você faz com isso. Agora, o contexto onde isso acontece, isso vai mudando, né. É essa hora que acho que troca a roupa. Essa hora que eu acho que se você tiver, por exemplo, ferramentas, poderosas para você mastigar contextos e cuspir, resumo, talvez você ganhe um tempo em alguma coisa. Se você não tiver, talvez você não ganhe esse tempo, mas também você vai ganhar uma vivência ali, uma imersão que talvez te dê uma maturidade menos quantitativa, mas também muito valiosa. Então eu acho que a gente tem que tentar respeitar ali o momento que a gente tá, a era que a gente tá, né, para vestir a roupa que a gente vai vestir ali. Mas isso no lado do projeto. Então, no lado do projeto, acho que a comunicação, né, a necessidade, a comunicação, o intermédio disso e o endereçamento é uma situação, um cenário meio "fixo", entre aspas, né, onde muda as ferramentas que a gente tem. E aí quando a gente vai para o contexto de time, que é onde mais a gente estava conversando agora há pouco, eu acho que isso é um pouco esse tipo de desafio num outro contexto, né. Então você tem, sei lá, por exemplo, designers atuando num projeto, e esses designers poderiam, usar diversas ferramentas que, enfim, se elas já existirem, são mais opções para a gente usar, né. Então, eh, eu acho que as coisas se atualizam, mas geralmente as dores que a gente vê nos times, elas são um pouco parecidas, sabe. "Ah, eu não fui envolvido no começo do problema, não fui envolvido no começo do projeto". Isso independe do da IA, sabe, isso, vai acontecer com ou sem, né. "Ah, eu entendi que a solução melhor que poderia ser encaminhada é tal, mas politicamente o projeto foi para um outro rumo". Isso, às vezes, também não vai ser tão amarrado com a ferramenta que está sendo usada ali, né. Talvez fique muito amarrado ao contexto daquela relação comercial até, né. Ou enfim, ou não exatamente comercial, mas daquelas estruturas daquela empresa. Então, eh, não sei se eu estou divergindo muito, se eu estou fugindo do tema. Não, mas eu acho interessante, assim, você tá dizendo assim: "Ah, os papéis em si vão gerar em torno do negócio da empresa que você está". Se a empresa está mudando os seus negócios, automaticamente os papéis podem ser afetados por isso. E às vezes é de fato,
essa sua leitura da talvez a gente tá envelopando coisas que já existem, é real, tipo, esses dias eu estava conversando com um amigo sobre teve um vídeo que viralizou da Y Combinator no meio do ano passado, no final do ano passado, contava sobre o papel do FDE, chama Forward, Deployment Engineering. E aí agora tem alguns desses papéis que estão surgindo, né. E aí no fim do dia é tipo assim, é tipo um arquiteto de solução que tá estudando a vertical de mercado de uma forma antecipada para meio que pavimentar os casos de usos que podem ser feito naquela vertical. E aí se você for ler, assim, na essência, até nesse próprio vídeo da Y Combinator a galera vai falar assim: "Pô, mas isso já existe há muitos anos. O que é que tem de diferente, assim?". Ou vou dar um outro exemplo, agora esse no entorno do ferramental, né, tem lá Eleven Labs. Você com um prompt faz uma voz que fala que nem uma pessoa, tem entonação, tem pausas e etcétera. Aí você fala: "Pô, mas isso já existe há alguns anos também". Chama de SSML, e é o CSS da voz, né. Sendo que naquela época, sei lá, 8, 10 anos atrás, fazer isso na unha, você tinha que fazer meio que no discurso ali, marcar, às vezes escrever uma palavra errada para que ela, quando fosse interpretada pela IA, ela soasse mais natural, né, mesmo que fosse a pronúncia errada. Então, eu concordo 100% com o que você falou, tipo, às vezes a gente tá envelopando uma coisa nova para algo que já existe. E aí talvez é mais o hype do momento para atender essas necessidades desses novos modelos de mercado. Mas ainda assim, eu acho que você também concorda, existem novos modelos de negócio que estão surgindo por conta dessas IAs aí na vida, né. Então, naturalmente, as empresas vão querer explorar essa oportunidade de negócio. Acho que Não, esse é um total, total, caminho, né. Não sei total. se você vai por aí também? Sim, não, até você consegue retomar a pergunta em si, só para eu ver? Porque eu tinha pensado em tantas respostas e eu fui para um dos caminhos, eu queria ver se eu ia para algum dos outros também. Eu estava comentando, você falou da sua experiência, né, de fazer essa fusão dos Você falou da times, dos diferença. desafios que foi, né, eu queria talvez fazer um contraste de como é que era antes, como é que é a sua leitura agora, de como é que é esses papéis. Eu acho que eu queria convergir para isso mesmo, tá, cara, que assim, as ferramentas mudam, os contextos mudam, então muita coisa vai mudar em como que a gente vai abordar, né, um tema, um problema, uma solução também, né, o que que a gente vai usar aqui, qualquer coisa que a gente vai levar para frente. Mas a parte mais base, ela é muito parecida. É um pouco aí que eu queria chegar, sabe, as relações, eh, as frustrações das pessoas que acabam sendo, na parte da gestão, muito do que você acaba tendo que lidar também, né, essa motivação, a frustração, etcétera. A estrutura, hierárquica, relacional ali dos times que trabalham entre eles, né. Então, é isso, acho que tem essas 2 camadas, tem uma camada da tecnologia propiciando várias coisas que mudam de fato, coisas do jeito que a gente trabalha, eh, mas num contexto onde o que mais sustenta, o que mais motiva ainda é muito parecido. Eu queria, já que a gente tá falando um pouco desses modelos de negócio e mudança, né, desses papéis, eu queria talvez a gente começar a funilar até chegar na ideia do seu livro, falar um pouquinho sobre essas mudanças que a gente está vendo, né, por conta desse ferramental que a gente está vendo, novas tecnologias estão surgindo. E eu estava lendo um artigo do Nielsen, ou do Nielsen, né, falar do Nielsen agora às vezes é um pouco complexo, mas tem Nielsen Norman Group, tem lá o o blog e a área de cursos, né, e tem um estudo deles bem interessante que fala que a gente está saindo de um modelo onde as pessoas podem simplesmente clicar em botões, e agora a gente está vivendo uma era das intenções, né. Você até falou um pouquinho dos fluxos determinístico, curadoria, né, está mudando um pouquinho como é que é. Como é que você enxerga esse contexto, né, do mercado das intenções aqui no Brasil? Você acha que o Brasil está se adaptando a essa nova tecnologia? As empresas já estão entendendo essa mudança, né, de perceber as intenções das pessoas? Ou a gente ainda está preso às IAs, ou desculpa, às árvores de decisões antigas, né? Você acha que está mudando, não está? Eu acho que tá, mas
na prática pouco, assim, até porque as empresas maiores que a gente vai ter mais contato, elas são mais lentas geralmente para conseguir fazer isso acontecer, e também porque às vezes uma interação bem desenhada fora desse caminho mais ligado à intenção, né, que a gente está falando, também funciona, né. Você pega um aplicativo do Nubank da vida, eles até podem desfazer tudo e transformar num chat que você só fala com ele, mas talvez não precise, né. Talvez, tenha mais de um paradigma para a gente poder, avançar. Então você quer falar alguma coisa, não quer? Não? Tá. Você fez uma cara que quer falar alguma coisa. Não, tô Eh pensando aqui, não, termine, por favor. Não, eu acho que é isso, a gente tem algumas empresas que a gente se relaciona que elas talvez não teriam muito um grande motivador para isso, em outros casos a gente teria. Em outros casos a gente teria e é lento mesmo, e aí você pega grandes dinossauros ali que têm dificuldade de fato, não vou falar um exemplo negativo, né, a gente só fala no positivo, mas que tem dificuldade de você conseguir avançar com um jeito mais moderno. Então você tem, sei lá, você tem do mesmo jeito que eu falei do Nubank, eu sei que tem startup de banco só pelo WhatsApp, por exemplo, né. Hoje em dia isso já é viável. Então é um outro paradigma, ele é possível, melhor ou pior, não sei. Aí vai depender muito do uso e do usuário, e do serviço oferecido, lógico. Mas as coisas elas não se excluem, assim, eu acho que por mais que a gente tenha essa capacidade maior de se voltar para a intenção das pessoas, talvez tenha que mudar mais coisa pra isso ser mais profundo, sabe. Pra gente chegar naquele cenário do filme do Her, do Ela, a gente ainda tenha que não sei, a infra geral que a gente vive ainda tem que ser alguma outra. Os objetos talvez tenham que se integrar mais, talvez o treinamento de como os objetos lidam com o mundo, não só com as palavras, né, que são as LLMs, tenha que ser uma coisa mais robusta também, né, para você perceber o ambiente, você não pegar só o que as pessoas estão te falando ali, para você poder, de fato, sei lá, ser preditivo, você conseguir de fato, antecipar necessidades porque daí vai ter a ver com a intenção de fato, né, a intenção hoje, do jeito que a gente está conseguindo lidar, ela é declarada. Ela não é uma intenção exatamente a intenção, né. Ela é a intenção no sentido quase que antigo daquelas IAs que a gente que calibrava o motor, né, que você tem intenção e entidade, então, é uma intenção ainda num paradigma que eu acho que não é o que está se pretendendo dizer sobre. Sei lá, eu acordar e querer fazer alguma coisa, e alguma coisa ao meu redor já saber o que eu quero fazer sem eu precisar contar pra ela, aí talvez seja mais perto desse cenário, né. Então tem uma distância ali, acho que o que a gente tem hoje é uma capacidade de conseguir pegar melhor textos ou palavras, né, depois vão ser transcritas, que as pessoas vão pronunciar sobre isso, elas ainda vão, dar comandos, a gente ainda tá numa era meio que ligada a comando, me parece, sabe. Então, por mais que eu veja a diferença, veja capacidades, etcétera, eu ainda não sei o quanto que a gente pode dizer que mudou tudo, sabe. Eu acho que tem uma frase do pior que esses dias esse cara foi vaiado lá nos Estados Unidos, nesses discursos de conclusão de faculdade, né, o Eric Schmidt, que foi o CEO do Google durante alguns anos, ele tem uma frase bem legal que ele fala que as tecnologias, as inovações no caso, né, elas vêm em ondas de tecnologias, né, e a combinação dessas ondas é o que cria meio que essas novidades que a gente vê por aí. E aí eu acho que a gente está passando por um período aí de transição, o que vai ser exatamente acho que está muito cedo para a gente afirmar categoricamente que vai ser, mas tem algo acontecendo, né, não dá para negar. E na hora que você perguntou que se eu iria falar ou não, é que eu achei muito peculiar o exemplo que você deu, a marca que você usou e o que você falou, porque casou muito com um episódio que eu gravei semana passada, eu nem publiquei esse episódio ainda, e a gente usou exatamente esse exemplo desse mesmo banco e do outro banco. E é isso, acho que naquele episódio a gente falou muito sobre a questão da coerência, né. Às vezes o contexto que a interação está acontecendo não é coerente com o que a pessoa de fato está querendo fazer, sabe. Então às vezes um formulário é muito mais funcional do que empurrar um chat Exato, por aí. varia muito. É tipo É. isso. E aí eu fiquei pensando nisso assim, nossa, tipo, ele nem falou e
chegou no mesmo exemplo, assim, foi bem peculiar. Estava ali. Não, teve várias vezes, assim, que você vai: "Putz, vou fazer lá uma interação no WhatsApp e é para entender áudio". Beleza, legal. Mas e se eu colocar um botão lá com 3 botão? Será que será que não é mais rápido clicar do que a pessoa ou gravar o áudio ou escrever alguma coisa? E muitas vezes é, então a gente fica meio fascinado, assim, né, também com as possibilidades, e acaba fazendo isso, né, acaba tendenciando, onde por um lado a gente podia antes evitar essa tecnologia porque ela não tá boa o bastante, que é um dos exemplos que eu tive lá de passado, né, do outro a gente vai achar tão boa que, putz, o usuário ele aguenta ler 7 parágrafos só pra falar: "Oi, tudo bem", sabe, que é o começo do GPT, né, que tá um pouquinho menos prolixo, mas ainda é prolixo pra caramba, né, então, pô, se você não ficar lapidando ali o qual que vai ser o output do negócio, fica chato, né, não é uma interação que provavelmente você sentaria pra escrever e pensar: "Putz, aqui seria uma resposta bacana para o usuário", uma resposta de 1 linha e meia. Não, raramente vai ter uma resposta curta assim, se você não guiar muito ela para conseguir fazer isso, né, se você não brigar muito contra a tendência de de ser prolixa dessa IA aí. Então, é isso, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o uso, porque quando está disponível, a gente pode usar, e não quer dizer que seja a melhor ideia e o como usar, né. Então, o próprio hibridismo disso, né, de como que eu faço uma parte ser mais ou menos determinística, mais ou menos aberta, né. Enfim, isso também vai aumenta a necessidade de a gente ter um crivo alto, né, de quando aplica e como aplica as possibilidades. E é peculiar, porque, por exemplo, agora, no momento que a gente tá gravando esse episódio, tá começando a rolar umas threads sobre custos de tokens, né. E aí usar prompt e IA generativa pra tudo fica muito caro. E aí tá o preço de computação, compute, tá começando a ficar mais caro do que ter uma pessoa mesmo fazendo as coisas. E aí já tem a galera que brinca que daqui a alguns anos a gente vai ter o grande rollback, vai voltar tudo a ser como era, e por aí vai. E semana passada eu estava dando um workshop ensinando as pessoas a usar a IA generativa, né, no caso da empresa que eu trabalho. E aí eu fui ensinando, 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 e todo mundo: "Ah, que legal fazer isso. Agora a gente vai pra uma parte muito importante, gente, que é tokens". Aí a galera começou a ver assim: "Ó, isso aqui são os consumos de tokens que vocês estão usando, aí 20.000 tokens, 30.000 tokens e tal. Aí, ó, isso aqui é vocês e vocês, um pra um. Agora imagina uma marca que conversa com, sei lá, 15.000 pessoas por dia. Essa sua conversa aí tem 14.000 tokens. Multiplica isso por 15.000, aí você vai ver o custo de tokens que começa a crescer. E aí, se a pessoa não for esperta, ou quem, o contexto do projeto, né, a equipe do projeto não ficar de olho, é como se fosse uma torneira que você liga e aí a água vai embora, assim. Então, tem que ficar de olho. Ficar de olho, não tem jeito. E os modelos mais sofisticados, eles estão fazendo camadas intermediárias de pensamento, né, para poder melhorar a resposta, então eles também estão tendendo a gerar mais token, né, a consumir mais token. É, enfim, pode dar ruim, tem que ter muita noção do como usa isso, né, porque também é isso, o atendimento humano ele é caro, então, dependendo com o que você compara, é bom, né. Às vezes você converter, né, alguém a fazer uma compra, por exemplo, vale a pena o custo que vai ser mesmo seja caro. Então sempre tem que ser feita essa conta de comparação ali do que você está propondo. Mas tem esse custo que ele é subsidiado hoje, né. Isso é muito falado, né, você tem os investidores, eles colocaram muita grana nessas empresas, e eles querem retorno em algum momento, então o que a gente não paga hoje, esses caras estão pagando por enquanto, e quando eles não estiverem mais pagando, esse custo volta, né. Aí eu não sei se essa é a hora do grande do grande reset aí. Pois é, vamos ver. Eu queria fazer um adendo nesse tópico, e aí trazer uma pergunta aqui sobre essa questão de consumo de tokens, engenharia de prompt, essa questão de colocar automação e a generativa em tudo, né. Você acha que isso está mudando a forma como o mercado está percebendo esses papéis? Ou talvez eu queria desenvolver mais um pouquinho esse pensamento da gente agora. Como é que você enxerga que o papel está enxergando esse adotar IA a todo custo versus convidar ou não papéis para fazer certas tarefas? Você acha que a galera vai colocar IA em tudo ou o pessoal está percebendo que talvez não seja bem assim?
Acho que ainda tá na fase de colocar IA em tudo. Tentando encontrar como encontrar as aprovações, né, e o como usar e por que que todo mundo fala que é tão bom, e eu ainda não achei o meu jeito de deixar tão bom assim, né. Acho que a gente tá muito nessa fase de procura. Agora eu não sei até onde ela vai também, né, não sei exatamente se vai ter algum momento que o pessoal vai se desencantar, e eu acho que não, na verdade. Eu acho que a gente tá indo num caminho de adoção mesmo, a gente não tá no fim da curva de adoção, eu imagino. A gente vai botar IA em um monte de lugar a mais ainda, né, você pra quem usa as coisas do Google, né, ele transcreve, grava, ele faz resumo, essas coisas estão muito rotineiras, assim, de você aproveitar essas facilidades que a IA te dá, né. E esse tipo de coisa você perde se você parar de usar, né, você realmente fica sem e faz falta. Então acho que para esses usos, isso só vai, assim, se espalhar mais, e a gente provavelmente vai ficar um pouco dependente, porque vai se acostumar, né, e assim como a gente não vai ficar sem internet, sem energia elétrica, etcétera, talvez a gente não queira ficar sem IA. Agora, não sei o que isso significa ainda, né, porque a gente ficar sem energia elétrica, a gente entende bem o que significa, a gente sabe o que que para de funcionar, o que que não para, a gente sabe os efeitos. Agora ficar sem a IA, a gente ainda tá sentindo, assim, o que que seriam os efeitos disso. Então, eu acho que a gente tem vários ganhos pequenos no dia a dia, que é difícil de retroceder. Por exemplo, a busca do Google mesmo, né, que hoje em dia você tem lá o modo IA no começo e quando eles colocaram era horrível, e hoje em dia ela já tá acertando mais, né, já tá errando bem menos ali nas respostas, e é legal que você clica para expandir, você vai conversando com ela, então você consegue desenvolver uma pesquisa, né, você consegue aprofundar um tópico, mesmo que você não esteja logado numa IA, parando para fazer isso, ela já tá lá acoplada, né. Eu acho que esse tipo de modo de uso é uma coisa que a gente já queria faz tempo e não sabia como que ia ser, né. Eu lembro de pessoas mais velhas, né, meu pai: como é que eu pesquiso tal coisa?" E não entrava na cabeça dele a lógica da palavra-chave, né. "Não, ó, você tem que colocar essa palavra, essa palavra, essa palavra, isso vai te ajudar." Daí você filtra o resultado e acha. Não, agora ele pode simplesmente fazer uma pergunta que é o que ele queria desde o começo, né, então a IA ela consegue trazer pra gente um pouco mais do modo que a gente pensa, né. Isso é um puta de um avanço, não tem como dizer que não é um avanço, que é só uma coisinha que é passageira, é um puta de um avanço. A gente meio que sempre quis, né, como humanidade, conseguir conversar com o que for, com cachorro ou com gato ou com a máquina, né, então a gente sempre, quis essa possibilidade de conseguir interagir, e a gente tem conseguido, ganhar essa sensação de interação humana com máquinas. Isso é uma conquista e eu acho que não volta. Agora, o que significa não voltar eu também não sei. Também não sei, tipo, os limites disso, o que que vira indispensável, né, o que que vira energia elétrica, o que que não, o que que é firula, né, o que que a gente consegue ficar sem, o que que não vale a pena, usar, porque é muito custoso, né. Porque a gente tem vários problemas ali ligados com a IA também, né, que a gente, acaba relevando, e aí releva até porque vai fazer o quê, né. Mas tem o consumo energético, você tem a parte de direitos autorais que é super complicada, né, eu que mexo com história em quadrinho, acompanho o pessoal que é da parte gráfica ali, que desenha, né, os desenhos, é muito complicado essa parte toda do como que o que foi usado como material de treinamento não foi consentido, não foi não foi remunerado, não foi liberado e, sabe, tem um monte de problema nisso. Você tem o impacto social que eu acho difícil de não ter, né, é muito difícil você falar: "Ah, tecnologias novas criam empregos." Tá, mas se só criar emprego, de onde vai vir a economia que ela que os investidores precisam para ganhar o dinheiro de volta, né? Algum lugar eles têm que ganhar esse dinheiro de volta, e geralmente esse dinheiro de volta vai vir de uma economia que a maior parte dos custos de uma empresa tem a ver com pessoas. Então, assim, será que a conta realmente fecha nesse sentido? Vai criar emprego, mas eu não sei se a conta fecha para o positivo não, eu acho que não, assim. Posso estar errado, espero estar errado, mas eu acho que o custo social do que a gente está vivendo, ele é muito alto, e eu acho que, assim como não tem volta, né, a gente não vai deixar de usar, eu acho que esse custo social talvez não tenha volta também, então a gente vai enfrentar um mundo novo daqui a uns 5 anos, que faço ideia qual é que vai ser. Eh, então, assim, tem muitas partes complicadas quando a gente fala dessa adoção, estimulada e em massa e etcétera. Mas é meio irreversível também, né. A gente tem que lidar com isso, a gente tá aqui pra pra sofrer as consequências de estar aqui, não tem jeito.
É, uma narrativa corporativa, né, e tem questões de soft power, tem agora questões geopolíticas também envolvidas, né, porque, sei lá, 80%, 90% dos chips do mundo é produzido em um país, e aí esse país fica lá no Oriente, e aí os minerais não estão lá, estão em outros lugares, e aí onde é feito fica lá, mas quem tem os minerais está em outro lugar. Aí vem as grandes big techs que querem ter o poder e poder ajudar a criar essa aceleração e adoção em massa. E, enfim, é um problema complexo. O wicked problem, quase, se for analisar. Mas é perfeita a sua colocação, assim, tipo, eu estava lendo não, estava ouvindo um recorte de um podcast, eu não vou lembrar exatamente o nome da pessoa que comentou, mas ela trouxe um pensamento muito interessante, que falava sobre a invenção da eletricidade. Você trouxe isso como exemplo, né. A eletricidade dentro da revolução industrial, né. A gente teve ali o trabalho braçal, que foi substituído pela o trabalho das máquinas de vapor, e eventualmente veio a energia elétrica, né, e isso não foi instantâneo. Aí o exemplo que ela traz é o seguinte, né, levou 40 anos para as empresas se adaptarem para esse novo meio de produzir em escala através da eletricidade. E aí a gente tá numa sociedade que vive tudo no agora, né, para o instante, e aí se você parar pra pensar, né, não tem tanto tempo assim, né, e uma Não tem. pressa pra ontem, assim, que tem que acontecer e, enfim, eu concordo com você, assim, é um período muito peculiar que a gente tá passando. É muito rápido mesmo, né, que tem até aquelas curvas de adoção, né, que do ChatGPT foi o mais vertical de todos ali. Não, é assustador, assim, e aquela coisa, a gente que tá no meio inclusive fica, assustado, assim, "Pô, que vai sair de novo agora, né, que eu vou perder dessa vez? Qual o bonde que vai passar que eu não entrei, vou ter que pegar no o segundo, terceiro, quarto, né?" É. É E aí, verdade. é um pouco doido, porque, por exemplo, a gente tem gente que tá se formando agora e tem gente que passou 6 anos, 4 anos, 6 anos estudando a parada, de repente mudou tudo. E muitas das vezes essas paradas, né, todo mês praticamente, toda semana tem novidades novas, né. E aí, uma outra thread que eu estava vendo era: o que você aprendeu sobre IA nos últimos 6 meses já mudou, mas o que você aprendeu sobre lógica de programação não mudou. E aí como é que a gente difere não, né, separa o shoyu do trigo, para ajudar a galera a entender mais, né. Gente, talvez vocês estudarem fundamentos, é mais interessante que você ficar só nessa alopração de IA. Total, total, cara. É, assim, eu nem quero levar papo para o livro, mas no livro eu tentei um pouco fazer isso, sabe, Caio, tipo, eu acho que ele tem um viés duplo, assim, quando eu fui, formatando o conteúdo dele. Tem um viés de um lado, de ser um pouco um livro manifesto, né, então puxar a coisa para o design de prompt, para tentar fugir um pouco desse vício da engenharia de prompt, né, porque eu acho que tem um olhar muito tecnicista lá que envolve esse trabalho com prompt, né, que muitas vezes é só um prompteiro lá, né, não precisa ser um engenheiro, pode ser um prompteiro, pode ser um designer, pode ser até outra pessoa, mas aí eu entendo que o pensamento de design ele é muito estruturante para você resolver problema de fato, né, então para você tentar conciliar as visões de um projeto, né, você tentar trazer um pouco da estratégia, direcionamento, etcétera. Então de um lado o livro ele traz um pouco esse viés meio manifesto, assim, né, que eu acho que é o tom dele é um tom meio de manifesto, principalmente no começo, né, depois ele vai evoluindo ali, vai se equalizando, né, não precisa mais fazer de novo o manifesto toda hora, né. Mas depois indo pra fundamento mesmo, né, eu tentei explicar do jeito mais simples que eu consegui entender alguns conceitos de coisas que devem ser base para a maioria das coisas, então que se as pessoas pegam isso e entendem, não resolve a vida, porque vai ter coisa nova sempre, então essa ansiedade de ver o que está acontecendo sempre vai existir, né. Mas, acho que fica muito mais fácil de você conseguir interagir com o novo, quando você já entendeu mais ou menos da onde que ele sai, né, da como que ele se estrutura. Então eu tentei muito nessa linha, principalmente porque qualquer conteúdo nesse âmbito é muito efêmero, né. Então É. eu tentei me guiar E é nessa. difícil você encontrar o que é estruturante, que vai ser ali estrutura para que outras coisas passem, né. Que tem coisas que só vão passando, toda semana tem coisa nova, mas tem coisas que ficam.
E aí é um trabalho de síntese, né, tipo, tentar encontrar ou identificar alguns desses temas, assim, que vão ajudar a ficar mais tempo. A gente vai chegar no livro e eu queria talvez dar um foco maior para a questão do designer conversacional, né. A rotina de quem está trabalhando nessa área, você enxerga que está mudando na prática com a chegada dessas IA generativas e modelos de IA? Ó, a resposta mais fácil é assim, depende do tipo de interface que ela está trabalhando, porque se ela estiver usando uma interface que não é determinística, né, que usa uma IA generativa, com certeza, aí muda totalmente o jeito que ela trabalha, né. Quando não é o caso, aí pode mudar um pouco, mas não necessariamente. Aí podem ser mais ferramentas de auxílio ali para triturar a informação e ajudar a tomar decisões. E até a fazer o rabisco de conteúdo mesmo, né, porque a gente sabe que o pessoal vai jogar lá para "Escreva para mim tal parte do diálogo", e depois você dá uma lapidada ali na coisa. Isso acontece muito, né. Mas eu acho que onde muda com certeza é para quem vai trabalhar com interfaces desse tipo. E aí o jeito que eu acho mais também rápido de falar disso, é que enquanto você vai trabalhar com uma determinística, você vai desenhar o esqueleto, né, você vai daqui vai para cá, daqui vai para cá, e você tem que mapear tudo que existe, e o que existe tem que estar lá mapeado, se você não mapeou, não existe. Enquanto com uma tecnologia generativa vai ser meio que o oposto disso, você vai ter que colocar o pontilhado em volta, assim, e falar: "Ó, tudo que tá aqui no pontilhado existe", e tentar fazer a IA não sair desse pontilhado, ó, "IA, volta para cá, volta para o quadrado, volta para o quadrado, volta para o quadrado", e você tentar afirmar ela lá dentro da área que existe, né, da área que você quer que ela fale sobre, porque se você deixar, ela faz de tudo, assim, ela fala de tudo. Então, num caminho mais determinístico, você acaba sendo um guia ali dos caminhos, né, você tem que decupar todos os caminhos, enquanto num caminho determinístico, num viés mais determinístico, você tem que ser a pessoa que poda os caminhos que você não quer que apareçam, de certa forma, né. Você dá o cerne do que ela vai fazer como missão, etcétera, mas é isso, começa a testar. Você vai ver que ela faz de tudo, assim, o que você quer que ela faça, ela também faz, se o usuário deixar ali, mas você tem que colocar os limites nela, então você tem que circundar muito bem ali o que você quer que seja o escopo de atuação do teu bot, né. E olhando para o papel, né, como área de atuação, como função, que outras mudanças você enxerga, assim, para os próximos anos? Você já deixou claro, né, que essa questão do enquadramento vai ser mais importante, do delimitar, podar é importante na atuação, mas será que tem outras ramificações que você enxerga de mudanças, assim, para o papel para os próximos anos? Eu acho que volta um pouco, e aí eu não sei se estou enviesado, porque eu já falei aquilo, né, tô com o meu contexto viciado aqui. Mas, que nem eu estava falando que o cerne acaba não mudando, né, a gente vai ter muita responsabilidade em manter o projeto focado no que é importante, né, então, em ter um olho atento, se a gente está resolvendo o problema certo, se a gente está indo numa abordagem adequada para a resolução daquele problema, se a gente está conseguindo se comunicar com a equipe para conseguir conduzir todo mundo para aquele mesmo tipo de solução, né, de rumo, de estratégia. Então eu acho que, assim, a gente põe uma ferramenta muito poderosa ali para executar, né, para destrinchar as coisas que podem ser feitas, a gente ganha uma responsabilidade muito grande de fazer com que essa ferramenta, faça o que ela deveria, né, de que ela não desvirtue o projeto, aquela coisa dos grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né. A IA é uma amplificadora, então se você jogar uma coisa que está mal definida para ela amplificar, ela vai amplificar isso também. Então acho que vai ter uma responsabilidade muito grande nisso, em tentar ter esse crivo e também esse zelo, né, de você manter, informações atualizadas, de você entender tudo que tá lá, que não poderia estar lá, você vai ter que ter um olhar constante de ver as bases de conhecimento que ela usa, né, que ela leva em conta. E são rotinas que a gente tinha menos importância no nosso trabalho, porque era muito mais controlável, né. Agora, como ela consegue pegar uma coisa e derivar em N, a gente tem que ter muito olho aberto, assim, e atento, né, acompanhar esse movimento ao longo do tempo, de se o que a gente está alimentando como base de conhecimento continua sendo aquilo, se os projetos que a gente está endereçando e levando para frente estão do jeito que deveriam também. E aí a capacidade de execução ela muda muito, assim, né, tipo, a pessoa que ela precisava ter
precisava não, ela precisa ainda, né, mas, assim, dá pra você consegue seguir adiante capotando menos, de certa forma é isso. Tipo, a pessoa que estaria fazendo uma interface ali na parte de design conversacional e ela precisaria ter muito zelo com o texto, você pode botar talvez uma pessoa que tenha menos zelo, porque aí ela não vai escrever uma coisa, uma grande atrocidade. Você consegue um resultado mediano muito mais fácil. Esse acho que seria mais ou menos esse o caminho. O resultado mediano ele tá muito mais fácil de chegar. Agora, o resultado sofisticado, ele continua provavelmente tão difícil quanto, só que com outro jeito de chegar nele, né, não é mais a pessoa que vai ficar, talvez no palavra a palavra de cada ponto da interface, mas ela vai precisar garantir que a IA consiga seguir um prompt e uma estrutura e uma arquitetura que garanta palavra a palavra de coisas que sejam boas também, né. Então acaba sendo acho que isso é uma parte interessante, né, o resultado mediano ele ficou muito mais fácil. E esse é um dos motivos que muitos profissionais vão acabar sendo ameaçados no curto prazo, sabe. De que: "Cara, eu fiz aqui, eu fui pra casa, eu abri o meu computador pessoal, joguei um prompt meia boca de 5 linhas e cuspi o tal resultado. Olha lá, foi rápido, ficou bom e pronto". E aí quando a gente vai pegar o que que foi construído, né, e trabalhar sério em cima disso, putz, ficou bom, assim, num nível mediano, ok, aceitável, mas um projeto, de fato, ele deveria ser muito mais estudado, trabalhado, etcétera. Eu acho que nesse contexto que vai ter um investimento maior na qualidade, não? Deveria, deveria. Porque assim, ó, cara, você que você quer? Você quer ter o sei lá, você quer Você quer ter mais rápido, o ou mais mais ou menos barato. custo. É. É, E que provavelmente vai trazer mais grana de investimento mais rápido? Você ter um custo mais enxuto ou você falar: "Cara, minha qualidade é foda, hein?" Sendo que as pessoas que vão conseguir aferir essa qualidade, talvez não consigam perceber a diferença entre o 90 e o 95%, sabe. Então, assim, eu gosto de pensar na qualidade, que vai ser o caminho, que é onde a gente tem que ir, mas, cara, as pessoas que são as donas ali que do capital, né, e que vão ser as donas das decisões no fim das contas, elas, não sei, nas últimas décadas tenderam a dar preferência para baixar o custo, entende. Então se você chegar numa qualidade aceitável, que as pessoas, vejam com uma qualidade percebida bacana, não sei. Aí pode ser que aconteça algumas coisas que a gente já viu no mercado, né, aparece uma marca, né, que se destaca, que vai muito bem, e aí todo mundo percebe que aquilo é muito melhor do que o resto e começa a ir para aquela marca, e aí as outras que estavam ali garantindo o guardião de custo e de uma estratégia muito ligada à saúde financeira ali da coisa, elas percebem que elas vão precisar competir nisso aí também, né. Mas muito pela necessidade, sabe. Então, não sei, eu sou meio cético, ah, sabe. eu acho que é período de reajuste, assim, a gente ainda tá se ajustando como é que vai ser. Eu vejo que eu acho, né, também, da mesma forma que você tá achando, eu tô achando também, vão começar a ter algumas ascensões de centros de excelência e padronizações de algumas dessas interações somente por IA, mas é aquele lance, né, tipo, a primeira impressão é que fica, e no fim do dia, a experiência é uma moeda válida, intangível, mas de certa forma tangível, gera certo valor. Então entre ter uma marca que tem uma maior consistência na experiência versus outra que te entrega conteúdo gerado por IA, talvez as pessoas vão ter uma certa preferência. Não sei, ainda é cedo pra dizer. Não, Mas eu espero que sim. Eh, não, eu espero que sim em vários sentidos, tá. Mas um deles é que eu espero que as pessoas, refinem a percepção delas, porque hoje eu não sei se você tem essa impressão, que você também tá antigo no mercado, né, mas antes você ligar numa URA, por exemplo, e ouvir aquela voz que era uma voz robótica, era algo que socialmente você deveria rejeitar. Não é só que era ruim, assim, mas era comum que você precisasse falar até com outras pessoas e falar: "Nossa, que horrível, que pesadelo", tal. Hoje em dia a gente tá numa época em que talvez você falar com um bot, uma voz virtual ali, uma voz de um agente, e ela interage com você, a gente tá muito tendencioso, eu não sei se isso tem a ver com o ciclo também de convívio que eu tenho, né, sei lá, mas de falar: "Nossa, que interação legal, você viu que esperto, eu falei tal coisa e ele reagiu, ele usou o meu contexto, essa palavrinha que eu usei e usou ali para avançar o atendimento". Então a gente tá tendendo, do mesmo jeito que a gente no passado tendia a ver qualquer vírgula como alguma coisa do apocalipse,
Agora qualquer suspirinho a gente tende a ver como céu, sabe. Eu acho que a gente tá meio que nesse momento. Então, assim, eu espero que o que você tá falando aconteça, porque vai significar também um amadurecimento do próprio mercado, né, das pessoas que interagem com essas interfaces. Eu acho que isso tende a acontecer, é um ciclo. Eu acho que as pessoas estão, sacando um pouco mais quando é um texto mais padronizadão, assim, de um GPT da vida. Acho que elas estão um pouco mais espertas dessas coisas todas. Mas elas ainda estão um pouco incomodadas, eu acho que tá muito permissivo. Então pode ser que ao longo do tempo, elas fiquem muito bravas, assim como elas ficavam nas URAs do passado, né, porque com as URAs do passado elas basicamente eram mal atendidas, né. E aí por isso que acabou virando um ranço quase que social também, né. Pode ser que isso avance para o que a gente tá vendo agora e avance muito rápido, que nem você falou, as curvas são muito mais rápidas, né, os tempos são muito mais encurtados. E o crivo, suba, sabe, a barra suba. E se a barra subir não vai ter jeito, as empresas e os donos da grana toda vão precisar se mexer. Mas eu não sei, a minha descrença é no sentido de que enquanto isso não acontecer, eu acho que é mais barato diminuir custos, sabe. Não quer dizer que não vai ter nenhum investimento em qualidade na minha visão, eu acho que vai sim, mas eu não sei cara, eu acho que não vai ser o principal drive das coisas, sabe, Ó, infelizmente. eu vou te antecipar uma coisa que ainda não saiu, mas vai sair. Vai ter um estudo da Mobile Time que o Fernando Paiva pediu para eu comentar nos dados que saíram. Não é ainda o mapa brasileiro de bots, do ecossistema de bots, mas é uma prévia que ele faz. E aí tem uma pesquisa lá, eu vou até ler a pergunta certinha para você ver que doideira é. Ele pediu para eu comentar uma pergunta específica, que era o seguinte: primeira, se a pessoa tinha utilizado ou não um atendimento baseado em chatbot nos últimos 12 meses. Deixa eu ler aqui certinho. Quem respondeu que não é que não sabe que usou, né. Brincadeira, É hoje em dia tá verdade, é difícil. verdade. Aqui, ó. Gráfico 15, satisfação sobre o atendimento com chatbots. Escala de 0 a 10. Sabe qual foi a média? Ah, deixa eu ler a pergunta primeiro, peraí. Pergunta: em uma escala de 0 a 10, em que 0 é extremamente insatisfeito e 10 é extremamente satisfeito, qual é o seu grau de satisfação em relação aos atendimentos que recebem de robôs em conversas por chat? Atenção, considerem a média de todas as conversas com o robô que teve representando marcas e empresas diversas ao longo dos 12 meses. A base de respostas da amostra, né, contém 3.200 brasileiros conversaram com chatbots nos últimos 18 anos, maiores de 18 anos. Não, calma, as pessoas são maiores de 18 anos, né? Não é que Sim, o, sim. o chatbot é maior de 18 anos. Sabe qual foi a média? Não, Chuta aí. eu acho eu acho difícil ser uma nota muito alta também, acho que é uma nota mediana. 5,6. 5 de 10, né, De 5,6. 0 a 10. E aí foi uma. Ele pediu para eu comentar justamente esse dado, né. Tem um outro dado que perguntava o seguinte: proporção atendida por chatbots ou assistentes virtuais nos últimos 12 meses. 79,4 das pessoas conversaram com chatbot nesse período. Ou seja, os brasileiros, né. Só uma correção, né, a base é de 16 anos ou mais que possuem smartphone. Aí ele achou peculiar esse dado, porque a gente vê tantas notícias surgindo, né, por conta da adoção de IA, que vai oferecer uma melhor experiência, que vai ajudar a ter hiperpersonalização e por aí vai, mas no fim do dia esse indicador caiu. Ele caiu, ele era mais alto? Isso que eu ia perguntar, tem o dos anos Não, o anteriores? senso comum ele achava que ia subir. Aí ele queria entender como é que eu interpretava esse fenômeno. Eu disse pra ele: "Pra mim eu tô chamando o meu comentário, eu não sei se ele vai aproveitar essa palavra-chave, mas eu falei pra ele que pra mim é a pasteurização das experiências conversacionais. Quando todas as marcas são a mesma coisa por conta da IA, o que é que vai diferenciar uma marca da outra? A identidade, a experiência, como a empresa que entrega essa experiência, quer dizer, como a empresa entrega através da conversa. E aí eu achei bem peculiar, porque assim, o senso comum é achar que tudo vai subir, né, a hiperpersonalização tá acontecendo. Mas não, tipo, não rolou. É, Não tá rolando no interessante, né. caso, no momento. Legal, E aí legal. outro dado que eu pedi pra ele me trazer, era a questão da faixa etária. A média de pessoas de 16 a 29 anos é de 6,2 e da faixa de 30 a 49 a média é de 5,7. Ou seja, quem é mais novo é um pouco mais suscetível, não tem uma grande diferença, né, em termos de pontos, mas tem uma nota maior, né, de 6,2 para 5,7, é 0,5.
E no grupo de 50 anos ou mais, a média é 5, que é Nossa, justamente a galera que fica conversando de forma mais natural, né, mandando áudio, por aí vai. Ou seja, olha, não tô lá se eu achei fazendo que era uma nota entendido. melhor. Não, Surpreendente. peculiar, né. Peculiar, então quanto mais novo tá com uma nota mais ok ali, mais alta, Quanto mais velho, mais exigente. mais Por quê? exigente. Tá cansado de conversar com IA. Aí fala assim: "Ai, não quero conversar com esse robô aqui não". Interessante. É, então eu posso estar no viés do meu ciclo, mas aí, sei lá, respondendo com o seu viés, né, você sente que as pessoas têm um ranço de IA no geral, assim, quando é um bot falando com elas, né, não quando são elas usando, porque daí elas acham que é mágico, que é incrível a ferramenta, mas quando é um bot falando com elas, que outra pessoa fez, né, construiu, seja voz, seja texto. Você sente que elas têm o mesmo ranço que tinham na época que as URAs eram há 15 anos atrás, do jeito que elas eram? Eu não acho que elas sentem ranço por ser IA, eu só acho que elas sentem ranço por conta da forma que foi utilizada. E eu posso te dar um exemplo bem peculiar que aconteceu comigo um mês atrás. Eu comprei um cabo HDMI nesses e-commerce da vida. Comprei, chegou aqui em casa, não funcionou. Eu fui devolver, aí eu caí num chat com a IA. Aí disse: "Não tá funcionando, quero devolver", digitando, né, uma coisa que eu podia só apertar botão. Sabe o que a IA me respondeu? "Me mande uma foto pra mostrar que não tá funcionando". Aí eu: "Não tenho que mandar foto, não tá funcionando". Aí eu fiquei preso nesse fluxo. O E eu iFood por sempre me pede pra mandar foto do que não chegou, eu fico pensando: "Como, cara? Como?". Aí eu fiquei pensando assim, tipo, eu, uma pessoa que trabalha nesse meio, eu falei assim: "Pô, eu devo ter caído numa condição que pra eu sair daqui eu tenho que provar esse negócio". Aí eu fui e devolvi, tipo, eu não preciso provar nada, eu comprei na internet, eu tenho o direito de devolver, o produto não tá funcionando. É verdade. Aí a gente ficou nessa, vai e volta, 20 minutos. Eu fiquei pistola. Então o contexto o que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, talvez tá surgindo essas IAs em regras de negócio que não tinha que ter. E aí você fica assim: "Cara, por que que colocaram isso aqui, velho?". Tu tá entendendo? Então, tá tá me parecendo assim, e eu acho que isso é bem provável de ter a ver com grande parte dos casos lá dessas pesquisas, tipo, que não tem a ver exatamente com a IA, tem a ver com a solução, né, com o contexto que o projeto lá acontece, né. Pô, como é que você vai ficar mandando a foto do que não funciona, da comida que não chegou, não faz o menor sentido, né, não é, são E fluxos no fim do ali mal dia projetados. E eu fico puto às vezes, porque eu tenho a impressão que são fluxos, pra gerar o cansaço, sabe esses seus 20 minutos aí? É pra conseguir esse cansaço aí, a pessoa desistir. E aí não tem como ela gostar do que for, do humano, do bot, do que for que falar com ela desse jeito, né. pois é, mas aí é isso, não é a como é que eu posso dizer? Não é a o chatbot em si, é o que foi decidido de ser feito através dele, e isso pode estar prejudicando. Então é uma hipótese, né, tipo, eu não tenho dados, assim, muito forte pra falar um pouco dos motivos do porquê que a galera talvez tenha na pesquisa, porque eu só peguei 2 ele só me compartilhou comigo 2 perguntas. Mas eu quero ver o relatório inteiro, assim. Mas é bem peculiar, né, tipo, todo mundo acha teve uma vez até no trabalho que eu tô, eu tinha compartilhado eu escrevi um artigo falando que nem sempre a IA ajuda mais as pessoas. E aí eu recebi uma mensagem de um executivo falando assim: "Pô, Caio, mas isso aí vai contra o que a gente fala". Aí eu falei assim: "Você leu o estudo?". Aí o estudo falava que usar IA em tudo talvez não é o melhor caminho. Substituir um processo de negócio por um IA. Talvez é mais interessante utilizar a IA em partes do processo do que o processo inteiro. E aí o estudo apontava isso, e era essa solução que eu estava me essa afirmação que eu estava me ancorando. E é muito peculiar, assim, tipo, é um período que a gente tá passando de muitas coisas que a gente tá aprendendo e reaprendendo, assim. Enfim, anedotas. Não, Eu total. queria E rapidão, só pra, assim, pega, por exemplo, os cenários de rede social, né, desses vídeos malucos de IA que aparece ou pelo que eu tô entendendo tem muito vídeo de bichinho agora, né, porque vídeo de bichinho sempre deu Ibope, né, e agora você consegue fazer os bichinhos fazer o que você quiser, né. as E aí novelas, pô. as novelas? É, você nunca viu não novela de bichinho? Não, É um não, nicho novela muito não. peculiar, é um nicho muito peculiar. É, Eles falam como é que é? é, tem DR, dorama de gatos brigando com o outro. É, Muito bom. É isso, cara, tipo, eu não sei, eu acho que
Você pega um contexto de atendimento, de um produto que chegou errado, te bota num fluxo que quer cansar você pra você desistir e esquecer que você tem 7 dias por lei pra fazer o que você quiser. É lógico que você não vai gostar dessa IA, mas eu acho que tem um encantamento com a IA no modo geral ainda, sabe, que você vai pra vários contextos em que isso acontece. E eu acho que esse cansaço ainda vai chegar um pouco mais também, sabe. Eu acho que, essa bola ainda vai baixar um pouco. E aí acho que essa bola baixando vai ficar aí a barra sobe mais, é meio que nesse âmbito, sabe. Não É, só nos o lugares em que obviamente a pessoa vai ficar irritada, porque é isso, podia ser um humano lá, podia ser um cara muito educado e atencioso e presencial, e eu ia ficar puto igual se viesse com essa história do cabo aí que você tá falando, ou pedindo a foto da comida que não chegou, que é o que acontece comigo direto. Pode ser o pessoa mais gentil e simpática e não adianta, o processo é zoado, né. é, Enfim, um processo zoado dá ruim em qualquer cenário. esse é o grande aprendizado que a gente tem pra condensar Para o hoje, nosso né. episódio, é. Falando do episódio, o tema central aqui, né, gira em torno um pouco do seu livro, Design de Prompt, Interface com a Caixa Preta. Eu sei que escrever um livro é um desafio, eu confesso que eu já tentei escrever alguns livros, 2 livros, e eu nunca consegui sair do zero, você comentou que brincou um pouquinho com a IA para te ajudar. Será que você podia contar um pouquinho, né, do porquê que você decidiu escrever o livro sobre esse tema, e o que é que você espera que as pessoas entendam ou façam a partir dele, do seu livro? O tema é pelo hype. Assim, eu estava escrevendo um outro livro, sobre design conversacional na prática. Design conversacional e alguns conceitos, e tal. Só que aí minha timeline ficava aparecendo só coisas de IA, eu fiquei: "Putz, cara, a galera só quer ver coisa de IA, eu acho que eu vou fazer alguma coisa de IA então, né, pô, só tem assunto disso", pelo menos pra mim, assim, o algoritmo só mandava coisa de IA, caramba. Aí eu fui fazer alguma coisa nisso. Então, assim, o meu minha motivação inicial foi essa. E eu tinha essa coisa do design de prompt muito forte ali na cabeça como uma coisa que me parecia que valia a pena escrever sobre, né. E aí eu fui nessa linha que eu te falei, de um livro meio que manifesto pra falar bastante disso, mas também uma pegada um pouco manual, porque me parece que é legal explicar algumas coisas, né, com mais calma. Então, o que eu espero de quem lê, acho que tá muito ligado a conseguir ver um pouco diferente algumas coisas que ela já viu por aí, né, tentar sair um pouco de um manual de coisas muito prontas, né, de um passo a passo, um repositório de prompts feitos ali para você pegar e usar, por exemplo, né, não fui para essa linha, e conseguir entender um pouco mais do funcionamento, de fundamentos ali, pra poder até ter um pensamento mais crítico sobre isso quando aparecer um tema, né, quando precisar, se posicionar numa reunião, no projeto sobre isso, etcétera. E também ter um olhar um pouco mais aberto sobre o quanto a gente tem esse viés tecnicista. Isso aí é uma visão que eu tenho que a maioria das tecnologias ela começa mais assim, né, você tem uma tecnologia nova, você tem poucas pessoas que conseguem, falar sobre ela ou atuar nela. E aí ela vai, aos poucos se incorporando na sociedade, né, e vão surgindo papéis que também lidam com ela, mas não são exatamente os caras mais, técnicos de todos. E a gente tá meio que nesse momento, então acho que essa é uma onda passageira, assim, a gente já inclusive quando eu comecei a escrever, acho que estava muito mais forte nisso, acho que as ferramentas elas já se disseminaram muito mais do que na época que eu comecei a me debruçar mais nisso, né. Mas eu acho que é um olhar disso também, né, da gente ficar esperto, porque muito do que a gente vê, inclusive nesses mitos de startup, do Vale do Silício, etcétera, é o dev herói, né, é o cara que faz o código e conquista o mundo. E a gente tá vendo isso acontecer mesmo, mas é muito louco que com as IAs, eh, LLMs, a gente consegue usar um pouco disso a nosso favor também, né. Então dá para você começar a criar coisas mesmo dominando menos ou muito pouco, né, sobre isso. É um paradigma que a gente ainda vai entender para onde que ele leva, né, mas a gente tem muita empresa, não gigante, né, mas muita empresa que tá surgindo meio que nessa vibe. Então tá interessante, assim, de acompanhar, né, e eu acho que isso tem a ver também com uma possibilidade maior de acesso das pessoas a coisas que elas não teriam. E isso a gente tá falando, assim, tô falando da parte de dev, mas é que nem a parte de arte, por exemplo, né. É uma dor para os artistas ver pessoas criando, sei lá, o convite de aniversário com uma puta coisa elaborada que ela fez com a IA lá em 2 segundos. Mas as pessoas estão usando, a gente não sabe onde esse negócio vai, né. Então, o mundo ele tá numa reconfiguração interessante, assim.
É isso, eu não sei nem dizer muito além disso, eu não sei pra onde é que vai, né. Mas basicamente a gente tá ganhando capacidades de fazer coisas que talvez a gente nem teria essa ambição de tentar mexer nessas coisas, né. E aí um pouco do livro é abrindo um pouco o olho pra gente não ser tão tecnicista no fazer do prompt, de certa forma, né. Não é só exatamente o prompt, mas se eu vou projetar uma interface conversacional que usa uma IA generativa, eh eu tenho muito a agregar se eu tiver uma visão, que leve linguística em conta, né, que leve design em conta, que não leve só aspectos muito pragmáticos ali da computação em conta, né. Então tem essa mensagem embutida na parte manifesto do livro, e outra parte são fundamentos ali, os conceitos que acho que é importante para as pessoas terem contato. Nessa parte de fundamento, no livro, pelo menos o que eu entendi por cima, você faz uma diferenciação de engenharia e design nesse contexto do prompt, assim, e defende um pouco que o trabalho é processo essência de design, né. A gente entender o que fazer, o como fazer, o porquê, essa parte do contexto, né, a essência das coisas. Por que que essa diferenciação de nomes, né, talvez essas caixinhas é tão importante na prática e no dia a dia do contexto? Será que a gente pode desenvolver um pouquinho mais essa ideia? Sim, eu acho que muito porque guia o olhar de como a gente vai estruturar um trabalho, né. Então, por exemplo, uma coisa que fica na minha cabeça é assim: eu estou no momento do projeto em que está sendo tomada algumas decisões, e aí eu vou trazer, as pessoas que são os engenheiros de prompt ali para estar junto, e não vou envolver, por exemplo, um designer nesse momento do projeto. Isso pode ser problemático, né, e aí é uma decisão de arquitetura de como que o bot vai funcionar, por exemplo. Por mais que você tenha decisões técnicas no meio, às vezes você precisaria ter um olhar de experiência ali junto para conseguir levantar alguns pontos, antes que o time trabalhe, desenvolva toda uma solução, e na hora de você ir adiante com ela, né, de você ir pra entrega de fato, você perceber que tem um gap ali dentro. E aí isso pode mudar na próprio jeito que você configura um time, né. Pô, será que você precisa de um monte de engenheiro de prompt, eh, ou será que você pode colocar alguns designers ou pessoas que trabalhem nesse prompt, que tenham a ver com os campos do que vai ser feito de solução, e você tenha um ou 2 engenheiros de prompt fazendo calibragens mais pesadas ali, pensando mais em token, em eficiência, né, que costuma ser mais o olhar que esses caras vão trazer pra empresa, né. Então acho que acaba ajudando a gente a dimensionar também o que que a gente quer fazer com os esforços, né. Se a gente ficar com a cabeça muito fechada de eh, que é meio que o mito que a gente estava vivendo, né, que quem mexe em prompt é engenheiro de prompt. A gente acaba procurando esses caras no mercado, acaba procurando colocar eles dentro das estruturas das decisões de projetos, acaba fazendo com que pessoas tomem decisões de carreira, e busquem, estar mais ligadas a uma coisa que talvez nem precisasse para o fazer delas de fato, talvez nem fosse exatamente o que ela precisaria buscar de conhecimento, às vezes ela só precisa, sofisticar um pouco mais o uso de prompt dela, mas o que ela precisa é realmente continuar fazendo todo o discovery, toda a parte que ela já fazia ali como designer, né. Enfim, eu acho que acaba tendo essas implicações. Então foi meio que nisso que pegou essa parte aí da oposição de termos, né, da gente tentar colocar a visão de engenharia como algo que busca muito a eficiência, e eficiência é uma coisa fundamental, dentre outras coisas fundamentais, né. É, eu vejo o papel do engenheiro como se fosse a estrutura, né. Eu tenho que pensar em como eu vou viabilizar ou dar estrutura para esse valor que a gente está gerando. O designer talvez é a pessoa que vai captar o que é esse valor e vai tentar orquestrar com as partes interessadas a geração desse valor, né. Enquanto o engenheiro sustenta, o design pode dar a forma do que seria esse valor, não sei. É por Acho que é aí? uma leitura legal, acho que é por aí. E fazer muito essa visão iterativa, isso eu também fico martelando na minha cabeça, né, essa coisa de você ficar fazendo esses microajustes e teste, puxa pra lá, puxa pra cá, esse processo iterativo de você ir refinando, é uma coisa muito ligada ao fazer do designer, é uma coisa que o designer está muito habituado a fazer, entende muito bem que ele tem que ficar fazendo isso. Então eu acho que esse também é uma atividade que se a gente afasta, um designer do ciclo, o projeto geralmente perde com isso. Pra gente finalizar aqui, no livro você fala um pouquinho de fundamentos. Tem algum fundamentos que quem tá ouvindo a gente deveria começar a considerar agora, estudar um pouquinho mais, além de comprar o seu livro ou ler ele?
Tem algumas dicas que você poderia dar pra galera poder se desenvolver mais? Eu acho que para se desenvolver, o principal é testar mesmo, é usar. Eu acho que porque isso é diferente da resposta do fundamentos, né. Mas eu acho que, de um lado, tem que ter conhecimento, tem que ler as coisas. É interessante você entender, né, que existem tokens, que existe toda uma lógica, de calculadora embutida, né, que é basicamente uma calculadora de probabilidades, o que a IA vai fazer lá, né, ela vai ter um treinamento e ela vai calcular probabilidades. Então, é uma calculadora, né, que nem a gente fala do teclado do celular que adivinha a sua próxima palavra, é isso muito sofisticado, mas a lógica é mais ou menos essa, né. Então você entender um pouco desse funcionamento é legal, mas ao mesmo tempo o melhor jeito de você conseguir, sentir isso é usando. Então, por exemplo, um uso muito simples, é mais fácil você quando tá sozinho usando numa coisa mais recortada, né. Quando você tá num projeto, num bot, etcétera, é um outro ambiente mais complexo, mas se você tiver: "Ah, vou pesquisar um assunto", e você começa a trabalhar num chat com você mesmo ali, né, com alguma dessas IAs, é um lugar que você consegue, sentir bastante, porque você, de certa forma, você está criando um motor de contexto para você, né. Então você quer falar de um tema, dependendo de como você vai trazendo as suas perguntas ou sua estratégia de como abordar esse tema, você vai criar um motor de contexto diferente ali para te dar o output, né. Então a tua calculadora, ela vai levar em conta alguns elementos, ela vai levar em conta o que ela foi treinada, né, todo o treinamento dela, vai levar em conta as tuas instruções e vai levar em conta o contexto todo da conversa, do que está acontecendo lá. Então conforme você vai avançando na conversa, o que você preparou ali nos momentos anteriores vai dizer muito da qualidade do que vai sair nos momentos posteriores da interação. E aí quando você vai fazendo isso em várias conversas com você ali, com a IA, você consegue sentir um pouco mais disso, né. "Ah, aqui eu vou começar primeiro dando uma ideia inicial e avançando". Geralmente quando você faz isso, você enviesa o modelo desde o começo, né, e vai ser difícil a IA se descolar da tua ideia inicial, ela até vai roubar no jogo ali para conseguir te dar a resposta que você quer amarrada com a tua hipótese inicial. "Ah, agora eu vou começar ao contrário, eu vou começar sem falar o que eu quero, eu vou falar: 'IA, minha questão é tal, o que que você acha disso?'". E a partir do que ela responder, eu vou começar a selecionar coisas, e aí eu vou colocar o que eu quero lá no meio, só lá na frente. Aí você vai ter um motor menos enviesado. Ao mesmo tempo, talvez ela rejeite algumas coisas que você quer que ela não rejeite. Então, conforme você modula uma conversa, você vai vendo como que aquela conversa, ela, em si mesma, ela se molda, né. Eu acho que isso é um puta de um treino. Isso é uma coisa bem interessante de fazer. E outra coisa é a brincadeira de quebrar os bots, né. Então você tem um bot lá, fica tentando quebrar ele, que você também aprende bastante de coisas que você poderia pensar quando for sua hora de construir um bot, e que não está prevista ali, ou que não se comportou de um jeito tão legal, ou que foi muito bacana e você: "Nossa, que da hora que ele fez isso, como será que conseguiu chegar aqui?". Então acho que você também, quando está interagindo com uma interface, um bot da vida, você tentar meio que quebrar ele, é uma dinâmica que te ensina muito também, sobre desvios e coisas que você pode tentar fazer ou evitar. Então são as dicas mais práticas que eu tenho, acho que são essas, tá, Caio. Eh, Além de você se munir de conhecimento, testar bastante, acho que isso vai ajudar muito. É o fazer para aprender, ao invés do aprender para poder fazer. Eu acho que o melhor jeito de aprender é fazendo. Testando, brincando. Estava ouvindo uma entrevista do não sei se você gosta de escutar ele, Nine Inch Nails, Trent Reznor, não Quem? sei se eu pronunciei Nine Inch Nails. Putz, eu já ouvi de nome, mas eu não sei, não sei que Já tocou toca. com David Bowie, Johnny Cash, e agora ele tá fazendo trilha sonora de filme. E então, sei lá, você já viu Soul, da Sou Pixar? da Pixar já, É, ele que fez a trilha sonora. legal. Se você for pesquisar esse cara nos anos 90, tá lá ele punk, rock, doideira, e agora tá lá Tá só no de filme da Pixar. Ele também fez a trilha sonora de A Rede Social, já fez alguns É, trabalhos legal. com o David Fincher. O próprio David Fincher colocou várias das obras de Nine Inch Nails nos filmes dele. Você já viu o Clube da Luta? É isso que eu tô Ou pensando, Seven? o Fincher eu lembro do Clube da Luta na Sempre hora. aparece sempre aparece alguma obra dele, tem alguma música dele de fundo e por aí vai. Enfim, aí agora ele tá nessa vibe de fazer trilha sonora de filme.
E aí ele vai comentando um pouquinho sobre o processo dele de sair dessa banda pra focar em fazer filme. E aí ele contando ali na pira dele, tipo assim, cara, no fim do dia tudo se resume a como é que eu posso usar esse meu conhecimento em favor da história, né, pra contar a história da melhor forma possível. E aí ele vai contando, assim, das experiências que ele teve. A primeira deles foi com a rede social. Ele disse assim: "Cara, quando eu vi que a música tem o poder de dar o tom do filme e mudar radicalmente sua percepção sobre uma história, é isso, como é que eu posso usar a música em favor de, né?" E aí, eu acho que é isso, a gente como designers, né, a gente tem que entender isso, quais são as ferramentas que a gente vai usar em favor de, né, em favor do usuário, em favor do negócio, acho que é por aí. Eu Cara, acho que essa é a sua dica, tipo, acaba sendo, acaba sendo. Ah, eu só um adendo, assim, a rede social é um dos filmes que é uma das coisas que mais me marcaram, é no fim que toca uma música dos Beatles, não lembro qual é o nome dela, mas é muito marcante mesmo a parte musical do filme, né, ela dá um tom pro filme mesmo. dá. Interessante. É, a cena de abertura, logo depois do monólogo que tem lá dentro do bar, ele explica sobre essa cena, tá, tem um monólogo dele explicando. Ele conta que se você for ouvir essa música ali na trilha sonora, né, eh, você começa escutando o piano de perto, e aí você termina escutando o piano de longe. E aí ele disse que isso dá um peso no sentimento musical em torno da música, que você fica é doideira, pra quem tá escutando, que nem você falou antes, né, pra quem tá conversando ali não faz a menor diferença isso. Mas se você for parar pra pensar nas intenções em torno disso, e aí você ouve com esse olhar, você assim: "Caramba, realmente fez diferença". Fez E diferença, só aí, não enfim, percebeu. aí só não precisa só perceber depois que a pessoa explicou, mas é o lance da piada, né, você explica, perde a graça. Mas pra quem tá de olho e prestando atenção nisso, caramba. Ali, enfim, se alguém quiser ver, eu posso até te mandar aqui quando a gente acabar, ele contando das trilhas sonoras que ele fez, e como ele foi intencional, né, nas escolhas criativas que ele foi, fazendo e as experimentações, no início da carreira no início não, né, nessa jornada dele de criar trilhas sonoras de filme, ele fazia um pouco separado dos sound designers, e aí mais agora recentemente ele sempre colabora com a galera sound designer para fazer que a música faça parte da história, assim como o som, como é que chama? A ambiência da experiência da de você estar ouvindo a história sendo contada. Enfim, aí quando você escutar as músicas dele, você vai assim: "Caramba, que doideira". Acho que a trilha sonora dele mais recente que viralizou foi daquele filme Challengers, Rivais, com a Zendaya. E a música é parte do filme, é um personagem na história. E ele conta isso também na entrevista dele. Loucura, né? Que legal, que legal. Bem doideira. Pedro, mas é isso, nem parece, ó, mas a gente conversou aqui 1 hora e meia, quase, 1 hora e 20. Passou voando. Passou, viu? E a gente conversou um bocado de coisa. A gente trouxe a ideia dos prompts, a gente trouxe várias anedotas aqui. Inclusive dessa vez eu acho que eu falei um pouquinho de anedotas, porque você trouxe temas que eu genuinamente gosto. Então, se deixar, eu vou escapole que não era nem pra eu estar falando, era pra eu estar calado, apesar do trocadilho. Mas, cara, muito obrigado por topar fazer parte dessa conversa. Eu espero que a gente possa se encontrar mais vezes, fazer outros rolês. A gente tá no mercado, acho que um tempo parecido também. E temos pessoas, né, conhecidas que são amigos em comuns. Então acho que nem a gente falou antes de ter começado a gravar, né? A gente já deve ter se encontrado, mas não se encontrou exatamente. E espero que a gente possa se encontrar outras vezes. Queria compartilhar pelos insights que você trouxe e as direções que você deu pra galera. Queria te perguntar se tem algum lugar, rede social, talvez um site, alguma coisa que a galera possa te encontrar e aprender mais com você. Tem algum lugar que você indica? Me encontrar, eu aprender mais eu não sei. Isso aí já é história, né. Eu sou ruim de rede social, Caio, mas eu tô no LinkedIn, é Pedro Tá. Balboni, eh, e eu tô tentando ser melhor lá. Mas é isso, eu tô lá, eh, eu tô em outras redes também, mas acho que lá é o lugar que eu mais tô focando. Lá eu tô mais nessa parte de design conversacional, etcétera, né. Se for no meu Instagram, que aí tem meu outro sobrenome que é mais difícil, que é o Ruth, aí é Perruth, Pedro Ruth, aí eu falo de livro, né, daí tem a parte de eu deixei de lado quadrinho, daí tem essa parte mais artística aqui, mas eu também uso muito pouco lá, então eu fujo um pouco de rede social, sabe.
Então LinkedIn, gente, se alguém quiser me seguir, trocar ideia, me procura lá, a gente conversa. Beleza, para quem quiser encontrar seu livro, Design de Prompt, Interface com a Caixa Preta, que a pe onde é que o pessoal pode comprar, adquirir? O que é que a galera pode esperar da leitura? Leitura densa, rápida? O que é que Tem você comenta aí É rapidinho? mais pra denso, não é rápido não. Tem no meu perfil lá do LinkedIn, tem um linkzinho, ou se você colocar, eu tenho um domínio que eu até hoje não coloquei ele, mas eu só tô redirecionando, então se você colocar, penseiro.com.br/prompt, ele vai redirecionar pra página de venda lá do livro. Esse livro, cara, eu não falei ainda, né, ele tá em processo, cara, ele é uma loucura. Você chegou a ver que ele é um livro em processo? Eu vi na sua participação do Bom Dia UX. Ah, então, ele tá no processo ainda, tá, então ele não tá finalizado, eu até tô pensando que eu vou soltar uns pedaços a mais dele ali, mas basicamente quem for, participar vai poder ou escolher, só o PDF ali, ele é digital, tá gente, não imprimi ele, não acho que eu não vou imprimir, não pretendo imprimir, pelo menos por enquanto. Eh Vai ter acesso ao PDF, e aí os capítulos vão sendo liberados, ou pode fazer parte do que eu estou chamando de experiência beta, que pode, atuar um pouco mais ali nos bastidores do livro, né, trocar mensagem, dar feedbacks e ajudar a direcionar. Como o livro não está fechado ainda, eu ainda estou evoluindo algumas coisas, né. Então tem um backlog, vamos dizer assim, no livro de coisas para fazer, e eu estou muito mais lento do que eu gostaria. Então, os últimos tempos eu não estou conseguindo mexer muito nele, né. Mas o backlog tá lá, tá registrado e tá crescendo. Eh, e aí isso é uma armadilha pra mim mesmo, inclusive, né, porque quanto mais demorar, mais tem risco das coisas estarem avançadas ali. Mas é isso, o livro tá em andamento e é um momento interessante pra entrar nele. Daqui a pouco eu vou conseguir dar um foco maior, eu acho que daqui a um mês, mais ou menos, vai dar pra dar uma sprint boa ali no livro. Manifestar, pô, manifestar as coisas acontecem. Vai dar certo, vai dar bom. Se a gente fosse resumir esse episódio da gente hoje, ou colocar uma frase no stickerzinho de camiseta, o que é que a gente colocaria pra resumir o nosso papo? Poxa, a gente falou alguma coisa aí boa, eu esqueci o que que era. Eh, Pois a gente falou uma que eu até comentei: "Ah, isso daí é o que a gente aprendeu". Ah, que o processo cagado que ferra tudo, era uma coisa dessas. Mas vamos fazer um Processo sticker mais cagado ferra legal. tudo, essa é a frase. E tem o sticker lá do carinha que pisou no cocô lá do Forrest Gump, né. Falei que esse sticker ia dar certo. Não, vamos fazer um outro sticker. É um processo cagado ferra tudo. Eu acho que é uma boa. A IA, um processo mal desenhado, a IA caga tudo. Não sei. A a IA amplifica seu processo. Talvez possa ser A mais IA nessa, porque amplifica. aí a gente vai ficar mais polido aqui. A IA amplifica o seu processo, seja ele bom ou ruim, Se é bom ou não, ponto. Essa é a frase, é a essência. essa é a essência. Fechou, Pedro. Pô, brigadão. Eu que Você tem agradeço. alguma mensagem final pra galera que tá te ouvindo, alguma coisa? Não, acho que falei bastante já. Eu agradeço o convite, o papo, acho que foi bem bacana. Eh, Espero que que todo mundo ache também, todo mundo não, mas que algumas pessoas achem que foi produtivo também. E deixem nos comentários também depois, a gente tenta interagir, conforme o vídeo for ficando tempo no ar. Beleza. Pô, procurem o Pedro aí, galera. Pedro, muito obrigado. Pra quem tá ouvindo e chegou até o final aqui com a gente, convido vocês aí a deixarem um like, seguir o projeto e também seguir aí Pedro, mandar um salve, né, comprar o livro dele também, né. Vamos dar essa força aí. Inclusive eu vou comprar o meu. E a gente vai ficando por aqui. Pra quem tá a fim de aprender ou quiser saber mais dos outros episódios, a gente tem outros temas que a gente vai explorar aqui, mas um episódio por vez, um tema por semana. Vamos ver, talvez essa temporada feche em 12 ou 15 episódios. A gente tá chegando aqui no quarto, quinto episódio. Então é isso, gente. Continue explorando, questionando, aprendendo e criando juntos com a comunidade. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, Valeu, Pedro. valeu. Obrigado, Tchau, querido. Tchau, tchau, tchau. gente. Valeu.